Fala pessoal, beleza? Bom, pra quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é meu canal Crítico Marxista. Primeira coisa que eu queria falar é agradecer ao pessoal pelas mensagens ali no último vídeo, né? Contei que eu tô com uns problemas de saúde e na verdade ainda tô no meio do tratamento, não sei nem se eu vou conseguir engatar de novo esse ritmo ainda, né? Volto ao médico na segunda, né? Aí eu vou ter mais novidades, né? Porque como eu falei, né, o meu problema estava sendo que o medicamento era bem forte, tal, tava ficando meio inutilizado, né? Faz uns dias aqui que eu tô tomando a dosagem mais baixa, aí eu tô conseguindo recuperar o ritmo de novo, mas vocês estão vendo até pelo óculos que ainda tem alguns problemas, minha vista ainda tá embaçando muito, né? Normalmente eu utilizo o óculos, mas eu não preciso dele o tempo inteiro, né? Esses dias eu tô precisando, não consigo ficar sem ele, mesmo com ele fica meio complicado. E aí hoje é bastante necessário porque é o vídeo de respondendo questões e comentários aqui. Eu preciso ler os comentários, obviamente, e ler o meu roteiro aqui embaixo também, porque sem ele o vídeo ia ser uma bagunça. Eu vou começar com a ordem que está aqui no meu roteiro, não a ordem que as questões aparecem aqui. Não sei porque eu não faço o meu roteiro na ordem que as questões aparecem ali. Enfim, marxista burro. Vou começar pela da Mira Salad. É, Acho que é menina, né? Não sei, se não for, desculpa. É, Quando você acha que haverá uma nova onda revolucionária no mundo? Onde? Essa pergunta aí, se eu soubesse a resposta dela, como eu seria uma pessoa feliz, ou talvez não, né? De repente a gente descobre que a próxima revolução vai ser em 2870 e não é um horizonte muito otimista. Mas sério agora. É, o que o que eu acho a respeito disso aqui? O que eu acho que dá de interessante para a gente falar sobre esse tema, né? A queda da União Soviética, ela criou aquela narrativa, né, e ficou consagrada, né, pelo Fukuyama, né, de que o que tem isso aí é o capitalismo, enfim, é o fim da história. Mas curiosamente, né, o que eu acho que é bem interessante, a gente consegue ver. Eu tô gravando aqui nos últimos dias, né, das eleições aí municipais, né? Repare no que foi o discurso da esquerda, né, nessas eleições e nas eleições anteriores, né? É aquele discurso, não, luta pela democracia, vamos recuperar a democracia. Obviamente que eu reconheço que em alguns momentos esse discurso, a gente tem que lutar pela democracia, muita gente luta, né? Eu inclusive, às vezes a gente precisa lutar alguma coisa, utilizar essa bandeira, né? Porque a gente está sendo completamente engolido, né, pela direita, tal, pela essa direita mais fascistoide, enfim. Então, às vezes é um modo de defesa, mas em muitos casos, né, a ideia, né, a consequência daquela narrativa do Fukuyama é de que o que há, mesmo a esquerda, né, incorporando aquela narrativa do Fukuyama e lutando, que o máximo que a gente vai conseguir é um capitalismo mais democrático, com mais poder popular, com os governantes escutando, né, a população mais pobre. Então, acabou, né, que esse discurso é o que está hegemonizando, né? Desde então, eu acho que muitas movimentações revoltosas que geraram mudanças de presidente, se não fosse esse contexto, teriam culminado numa revolução. A América Latina aconteceu quase que em todos os países aqui. Eu nem vou lembrar de cabeça, que eu nem numerei, mas a América Latina aconteceu em vários lugares. Na Grécia teve quando na eleição do Siriza, talvez se o contexto fosse outro, aquilo ali tivesse descambado para uma revolução. Então veja, é, acho que a grande questão, ele fala quando que haverá uma nova onda revolucionária no mundo e onde, está muito ligado até quando essa narrativa, essa história aí de que é o capitalismo, tudo que resta pra gente é lutar pela democracia, por governos que escutem, né, a demanda, né, das classes mais desfavorecidas. Enquanto essa narrativa perdurar, ela está bloqueando as revoluções. Então, toda aquela revolta, ela é canalizada para mudanças assim na ordem política. Então, a grande questão é essa. Eu hoje vejo, 2020, eu vejo que essa narrativa, ela tem algumas manchas, né? Ela não está mais tão vigorosa como ela estava lá no início principalmente na virada, né, do século XX para o século XXI, né? Tanto que a gente vê até do lado, né, da direita
vimos, né, tentativas de partir para soluções mais radicais, fascistóides, né, com essa cara ali mais é, violenta, meio mais burra mesmo, né? Pô, só jeca, né? Então, a gente vê esse movimento. Isso que sinaliza de que essa narrativa não aguenta mais 10 anos e a gente vai ver ondas revolucionárias. Então, é aí que chega o imponderável, né? Pô, a pandemia, né, veio e colocou um tempero diferente aí nesses embates, né? A gente não sabe o que vem pela frente, né? A pandemia mostrou também como que é difícil prever essas coisas, né? Então, mas eu acho que é isso, né? Hoje ainda, muitos movimentos que se transformariam, né, numa onda revolucionária em outro contexto, hoje eles são canalizados por essa ideia de que a gente precisa conseguir por toda aquela primavera árabe, né, também, né, aquela ideia de não, a gente tem que conseguir governos mais democráticos, enfim. Próxima questão aqui é a do comandante Edel. Ele falou: existe uma ordem ideal para ler e compreender as obras do Marx? Olha, foi esse aqui e alguns outros comentários, né, que eu peguei para fazer aquele vídeo, né, o último vídeo aqui do canal, né, roteiro de leituras para ler Marx. Então até agradeço, o comandante Edel foi um dos inspiradores para aquele vídeo, né? Só que tem aqui uma segunda parte da pergunta que eu ainda não respondi. Além disso, você encontra com frequência esses problemas nas traduções dos livros do Marx? Se sim, essas traduções podem levar a erros de interpretação ou erros políticos? Cara, a resposta para essa questão é o seguinte: a primeira coisa, eu tenho uma limitação porque eu li a maioria das obras do Marx que eu li foram já as traduções da Boitempo, né, que são traduções tida, né, como traduções boas, né, algumas mais, outras menos, mas são traduções boas, né. Nenhuma delas é muito catastrófica. A dos manuscritos é a mais polêmica, enfim, eu nem sou a pessoa mais qualificada para discutir isso. Mas eu acho assim, depende do nível em que você está. Eu estou começando, quero conhecer Marx, né? Por exemplo, aquele meu roteiro lá, para as pessoas que vão ler Marx pela primeira vez. Esses livros da Boitempo, essas traduções mais recentes, né, elas não têm nenhum problema. No máximo, tem, eu não lembro qual o livro, mas tem um que a tradução, ela deixou a leitura um pouco mais truncada. Eu comparei com uma, acho que é do Capital, olha, eu vou ficar devendo. Tem os Clunes, enfim, tem uma dessas traduções que ela ficou um pouco mais truncada, mas não prejudica o entendimento. Agora, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa no campo da marxologia. Eu indico que aí você vai ter que cotejar, né, comparar com as traduções, né, lá do alemão, passagens mais relevantes, né, passagens ali que às vezes tem que fazer uma análise, né, muito detida, de quase palavra a palavra, né, por que o Marx utilizou esse termo aqui não o outro. Aí, provavelmente, né, você tem que comparar a tradução com o original lá no alemão para saber se ele realmente utilizou termos diferentes no momento em que o tradutor traduziu com palavras diferentes. Aí você precisa desse cuidado. Mas, de novo, você está começando, você quer conhecer Marx, as traduções da Boitempo elas não têm nenhum problema. De novo, são os manuscritos, né, que é polêmico ali que o Jesus, acho que foi o Jesus Ranieri que traduziu os manuscritos. Ele tem ali, ele traz pro livro, né, uma tradição, uma questão teórica ali que ele estava defendendo, e aí tem discussões se isso corresponde de fato com a ideia do Marx lá ou não. Enfim, mas nada muito catastrófico para quem está querendo ter esse primeiro cuidado. Outra coisa é você fazer pesquisa no campo da marxologia. Terceira questão, cadê? Do Leandro Almeida. O Leandro vai aparecer duas vezes aqui hoje. Por que existe escravidão no capitalismo? Ah, cara, essa aqui é tranquila. A pergunta mais tranquila que o Leandro já fez. Por que dá mais lucro? O nuance aqui é o seguinte, né? Porque a forma dominante de trabalho no capitalismo não é a escravidão. Porque se fosse a escravidão, seria outro modo de produção. O modo de produção capitalista, eu vou voltar a essa mesma
enunciado aqui numa próxima questão. O modo de produção capitalista tem, na venda da força de trabalho, um dos seus fundamentos, né? A lei do valor, ela só existe porque existe venda da força de trabalho. É ali que é gerado parte da jornada de trabalho, corresponde ao valor, trabalho excedente, mais valor. Isso é fundamental dentro do modo de produção capitalista. Então, no momento em que venda da força de trabalho é dominante e você consegue ali, escondido, utilizar mão de obra escrava, você consegue se valer de trabalho escravo, você tem uma vantagem. É a mesma vantagem que acontece quando assim, cuidado com o que eu vou falar agora. Quando um capitalista consegue empregar só maquinaria. É uma exceção dentro do modo de produção capitalista, né? Ele é uma produção completamente automatizada. Ele nem produz mais valor ali, é a mesma coisa. Só que ele tem custos mais baixos e tal, e aí ele consegue ter mais lucro. No momento em que isso se generaliza, também domina, né, a produção automatizada, você acaba com o modo de produção capitalista. A mesma coisa com mão de obra escrava. Em empreendimentos, né, individuais ali, quase como exceção, ela funciona, diminuindo custos, aumentando o lucro. Se isso se hegemoniza, né, vira forma de uso da força de trabalho dominante, a gente volta lá para outro modo de produção do passado, ou talvez uma coisa nova. Então é bem tranquilo essa relação, né? Agora, últimas duas coisas que eu queria falar aqui, né? É curioso ver, né, como os próprios capitalistas, né, às vezes esses intelectuais ali que aparecem falando, né, pró-capital, né, eles são contra o trabalho escravo, porque eles sabem, né, porque o trabalho escravo não pode ser de fato utilizado à torto e à direito, senão quebra com o sistema. Mas também fazem vistas grossas, né, para alguns setores, né, intensivos em força de trabalho, que usa, né, força de trabalho escrava, aqueles trabalhos, né, aqueles trabalhos em condições análogas à escravidão, né, que sabe que são empreendimentos, né, enfim, que todo mundo está fazendo vista grossa, eles continuam fazendo vista grossa também, porque significa que eles vão pagar, às vezes, comprar insumos com preços mais baixos. Tá? Então é isso. Enquanto que é uma questão ali que tem pouco espaço, uma questão meio escondida ali, o capitalismo continua se reproduzindo sem o menor problema. E aí o pessoal continua fazendo vista grossa. Pedro, cadê o comentário do Pedro Neto? Deixa eu abrir aqui. Numa aula antiga da professora Maria de Conceição Tavares, que vi por acaso aqui no YouTube, ela insinuou que os comunistas querem as benesses do capitalismo sem o capitalismo. Disse que por isso Marx era metafísico, mais do que Hegel. Nossa Senhora. Gostaria que você comentasse isso. Não sei se a pergunta adequada, baseada no que ela falou, seria essa. Mas seria possível a abundância minimamente necessária que o capitalismo é capaz de gerar, embora incapaz de distribuir justamente, sem a forma social que tem a geração de valor como motor? Ó, vamos lá. O que é que gera essa abundância relativamente necessária, né? Desenvolvimento das forças produtivas. Então, a gente só pode falar em comunismo no momento em que tem um expressivo desenvolvimento das forças produtivas. Tá, então, mas o capitalismo foi né, dentro da ordem do capitalismo que a gente viu esse expressivo desenvolvimento das forças produtivas. É possível, então, que esse expressivo desenvolvimento possa existir em uma outra ordem social? Sim, desde que a gente entenda comunismo, né, não como o reino da responsabilidade. Eu volto para aquele comentário que eu fiz, acho que no respondendo questões e comentários no mês de novembro, que a ordem, aquilo que a gente entende por organização comunista, não pode ser o reino da responsabilidade. Então todas as pessoas têm lá seus direitos, mas suas responsabilidades, sofrem sanções se não cumprem com suas obrigações. E aí a gente teria um sistema, uma ordem social, que funcionaria privilegiando, né, o desenvolvimento das forças produtivas e o aproveitamento dessas forças produtivas, né, para
produzir riqueza e para essa distribuição da riqueza da melhor forma possível, né? A melhor alocação dessa riqueza. Então, é muito diferente. Vamos pegar, que todo isso aqui surge, né, por causa do que aconteceu na União Soviética. A União Soviética ela não partiu, né, de um desenvolvimento expressivo das forças produtivas. Em boa parte, né, do empreendimento soviético até aconteceu dentro da União Soviética um expressivo desenvolvimento das forças produtivas, né? Mas ali acontecia um desses problemas, né? Que, enfim, toda aquela burocracia e tal se gerava, né, em núcleos, né, do reino da irresponsabilidade ali, mesmo entre governantes e na base. Então veja, então é por causa desse empreendimento soviético, né, que pessoas vêm e fazem esse tipo de alegação, né, que somente no capitalismo, né, em que você está com uma arma na cabeça, se você não vender sua força de trabalho, se você não produzir, você é mandado embora e você não tem como comer. E aí as pessoas falam, não, só vai funcionar se a gente só consegue desenvolver as forças produtivas se está com uma arma na cabeça. Não é isso. Veja, aquele mesmo exemplo que eu utilizei, agora não lembro se foi nesse vídeo que eu comentei, a economia familiar, você faz uma divisão ali que não tem nada a ver com salário. Pô, ó, sei lá, o marido lava a louça e estende a roupa, a esposa faz o almoço, as crianças arrumam um quarto, enfim, imagina, uma divisão das tarefas no âmbito familiar. Isso acontece sem ter que dar um salário para as pessoas, enfim, é uma questão de responsabilidade ali. Normalmente, até se o marido não cumpre com as obrigações, as crianças não cumprem com as obrigações, tem briga ali, porque, enfim, as pessoas estão sendo responsáveis. É esse tipo de. Como eu falei, né? É um exemplo muito ruim para a gente pensar um outro modo de organização, né? Mas como eu falei naquele vídeo, né? Que no modo de organização dominante do capitalismo é esse, que você está com uma arma na cabeça tendo que vender sua força de trabalho. Mas o ponto decisivo, eu falei bastante sobre isso naquele vídeo, que é comunismo, né? Como que a ideia do modo de organização, né, para além, né, do capitalismo, né, tem que ser uma organização, né, que privilegie o desenvolvimento das forças produtivas de forma, né, de utilizar essas forças produtivas, né, para melhor alocação de recursos, para melhor distribuição da riqueza. Então, acho que hoje o que dá para responder dessa questão é por aqui, é por aí, né? A gente não tem um exemplo empírico para mostrar, olha, tá vendo aqui? A gente tem algumas sociedades alternativas, né, em que isso funcionava relativamente, só que não tem expressivo desenvolvimento das forças produtivas, então é ruim utilizar esses exemplos, enfim. É uma questão que eu entendo quem fica com uma pulga atrás da orelha, né? Eu vou pensando em melhores formas, né, de expor essa questão aí, e quando eu conseguir, faço até um vídeo com esse nome, porque vai chamar bastante atenção. Deixa eu ir agora para o comentário do Pedro Costa. Num episódio do Anticast em 2019, com vários nomes da esquerda, foi levantada a possibilidade de repensar a teoria do valor em Marx, principalmente na questão de ser isso uma exclusividade do trabalho humano, com o avanço da mecanização. Como você se vê nesse debate? A teoria do valor é ultrapassada? Então, é exatamente aquilo que eu antecipei no penúltimo, na penúltima questão, né? O modo de produção capitalista pressupõe a venda da força de trabalho e, assim, a lei do valor é central no modo de produção capitalista. Quebrou com a lei do valor, a gente está transitando para um outro modo de produção. O que acontece nesse tipo de debate é que, na verdade, as pessoas estão antecipando uma transição do capitalismo para um outro modo de organização que mantém as iniquidades do capitalismo, mas tem um funcionamento diferente do capitalismo. Então, esse tipo de empresa, se a gente tem uma sociedade com um trabalho completamente automatizado, mas você ainda tem uma distribuição da riqueza completamente injusta, completamente, enfim, algumas pessoas ganham muito e outras se ferram. Você tem um outro modo de organização, não é capitalismo, é um outro modo, mas que mantém as iniquidades do capitalismo. Isso é possível. Tem muita discussão ali em torno daquela história da renda básica, né, que já pensa
nesse tipo de realidade. Mas aí, de novo, a gente está saltando para um outro modo de organização, não é mais capitalismo. Enquanto o capitalismo vai existir, enquanto a venda da força de trabalho for um elemento substantivo, dominante para o funcionamento. Então a lei do valor, no capitalismo, a lei do valor, ela não tem como ela ser alterada, como a lei do valor, aquele enunciado, ele existe enquanto existe um modo de produção capitalista. E agora, eu estou conseguindo umas respostas curtas hoje, ou eu perdi a noção do tempo. Agora a questão bônus aqui, que eu falei que eu ia trazer algumas questões de outros vídeos, né, para cá. Eu acabei trazendo só essas duas aqui que meio que se complementam, né? Porque, enfim, como eu não sabia, não conhecia direito como é que eu ia conseguir falar aqui, né? No último vídeo eu comecei a babar no meio do vídeo, enfim, eu ainda estava meio mais anestesiado, né? Hoje eu tô. Até ontem à noite eu estava tomando remédio ainda, não sabia como que eu ia estar hoje de manhã, mas eu até aguentaria mais. Enfim, infelizmente errei aqui na previsão. Mas então só puxei essa questão aqui do VH com o complemento do Leandro Almeida. O VH falou o seguinte: seria legal. Um vídeo especificamente sobre socialização dos meios de produção, na minha opinião, seria muito bom. Eu mesmo gosto muito do assunto e acho que as pessoas em geral também, principalmente quando se trata da polêmica entre autogestão e estatização. Leandro Almeida, aproveitando esse tema, você poderia incluir aquela crítica à reforma agrária. Essa crítica à reforma agrária, no final do ano passado, creio, que eu anunciei que eu ia fazer um vídeo, né, criticando a reforma agrária, que foi um vídeo polêmico e tal. E aí eu nunca fiz, na verdade, né, foi quando acabou me faltando tempo para continuar com o canal e eu acabei abandonando, né, que não vai acontecer agora. Então vamos lá. Por que que tem tudo a ver essas duas questões, né? E até com o que eu acabei de falar. A reforma agrária, né? Veja, eu não sou contra a reforma agrária dentro do capitalismo. A reforma agrária, como o próprio nome diz, reforma, é uma reforma. Dentro do modo de produção capitalista, a propriedade da terra gera, né, gera riqueza, né, e que os proprietários ali daquela terra consigam ter acesso, né, a essa massa de bens que é produzida. Então, se você distribui melhor essas terras, né, principalmente esse monte de terra improdutiva aí que tem, o Brasil está cheio, você permite, né, que famílias que não têm terra nenhuma, que não têm acesso a essa massa de bens, né, consigam ali produzir e às vezes nem precisa entrar no circuito do capital, né, consegue produzir ali para sua própria subsistência, ou às vezes consegue produzir, né, sei lá, só feijão, mas uma quantidade que excede o que eles precisam, vão lá no mercado e trocam feijão por outros bens. Enfim, então dentro do capitalismo eu não tenho absolutamente nada contra a reforma agrária. Quando a gente pensa, então, para esse salto para além do capitalismo, o que a gente quer? A gente quer um máximo de emprego, né, das forças produtivas para a maior geração possível de riqueza para depois ter maior distribuição. Então, veja, a distribuição, a forma com que é distribuída, não está ligada, né, com quem está produzindo, como está produzindo. Por que isso é importante? Porque a divisão, né, em pequenos pedaços da terra não é a forma mais produtiva. Hoje a gente, o emprego, a forma com que a gente conseguiria utilizar maior maquinaria no campo, né, ter a produção em níveis mais elevados, com menor desgaste do solo, né, pressupõe então grandes parcelas de terra. Então esse modelo, né, de pequenas frações, né, parcelas de terra, não seria o modelo mais eficiente para a gente alcançar uma produção mais alta, cuidando mais do solo e depois gerando a melhor distribuição da riqueza, né? Então veja, a reforma agrária ela é uma medida, né, defensiva dentro do capitalismo, que você permite, né, se dá acesso, se dá uma renda, né, para essas pessoas que hoje estão sem terra, sem emprego, enfim, morrendo aí. Mas para a gente transitar então para esse modo de produção além do além do capital, né, esse modelo compartimentalizado, né, das terras ali, ele não é o modelo mais eficiente. Então aí a gente teria que pensar num modelo
grande, com latifúndios, né? Só que obviamente que o latifúndio não ia pertencer a uma pessoa. Aí a gente chega até aqui, puxando agora a questão do VH, né? Ó, então aqui vamos, autogestão versus estatização. É, num primeiro momento, vamos voltar àquela história lá de transição. Num primeiro momento, eu acredito, veja, o que eu vejo hoje, que que a gente vai precisar de um comitê, pode ser até as próprias, o que sobrar do Estado capitalista aí, para dar uma direção para esse negócio da produção. Por quê? Como eu falei lá no vídeo lá do que é comunismo, né? O nosso objetivo final não é ter pessoas, indivíduos, pensando, quanto que a gente vai produzir? Não vai ser uma decisão de indivíduos, seja ali de um grupo seleto, seja ali, cada um na sua escolhe quanto que vai produzir. Não, vai ser um negócio completamente informatizado, empregando tecnologia, sistema de algoritmos que vão definir esse negócio automaticamente a quantidade a ser produzida. Gente, que é isso, cara? Eu começo o vídeo aqui, começa barulhos estranhos aqui no entorno aqui do bairro. Sei lá, me perdi, não. Vamos lá. Então, não é, o comunismo quando vai funcionar, esses índices de produção vão ser definidos, né, pelo emprego da tecnologia, sistemas de informação, algoritmos. A transição, a gente vai partir, né, do capitalismo, onde isso é definido, né, pelas livres forças do mercado. Até também tem um pouco a ver com aquela questão ali do Pedro Costa, eu acho. Enfim, se isso seria possível, né, desenvolvimento das forças produtivas lá no comunismo. Do Pedro Neto, né, tá até aqui, gente, desculpa. Se isso, porque ele pensa, né, que a gente precisa das livres forças do mercado, né, para ter essa alocação eficiente de recursos. De fato, a transição é mais complicada, porque você não vai ter o mercado e você ainda não, a gente ainda não vai ter esses sistemas de informação, esses algoritmos fazendo essa definição, né? E aí talvez, portanto, a gente vai precisar, né, de comitês, de algo mais centralizado para fazer esse tipo de trabalho, só que ainda assim tem que funcionar desde o primeiro momento, já incorporando essa tecnologia. Então tem que ser desde o primeiro momento. Pô, hoje a gente tem sistemas de contabilidade, né? Internamente, as empresas... Nossa, eu vou ter que encerrar esse vídeo por causa desse barulho, né? Internamente, as empresas, né, elas já fazem esse tipo de ajuste, né, esse tipo de racionalização interna, né. Tem até um debate dentro da economia das organizações que envolve esse tipo de discussão. Gente, felizmente é que eu nem vou conseguir retomar a gravação desse vídeo na sequência porque ainda tenho que ir para fisioterapia. Mas desculpa essa questão ter ficado pela metade ali, mas enfim, a vizinhança aqui resolveu botar para quebrar hoje. Mas eu acho que eu consegui responder um pouco da questão. Se o que sobrou, tacam aí, que às vezes eu posso voltar até nesse vídeo específico, né, da reforma agrária, que vai ser um vídeo polêmico, talvez eu consiga até umas visualizações maiores aqui pro canal, e aí eu retomo essa questão, PH. Então dá um complemento ali, chama atenção em alguns nuances aqui que eu estou passando distante de responder, que aí eu volto a isso no próximo vídeo. Então, se gostaram desse vídeo, dá o like ali, se inscrevam no canal, ativa o sininho, comentários, aquele tradicional comentário de engajamento. Se tá sem tempo para comentário de engajamento, põe um pontinho ali, qualquer coisa aí que para ajudar a gente a dar uma movimentada maior no canal, principalmente essas semanas que eu tenho postado menos conteúdo por aqui. Não sei até quando que isso vou continuar nessa dinâmica. É isso, um abraço e até a próxima.